pouquinho, criança. Quando não tem o pendurado, é só 2. Nossa, então... André. Aí, Pendurado é aquele ali. pendurado é aquele lá, que seria construído aqui no meio e a gente falou Foi que trazido para foi. O que? Desculpa, não o sei. apartamento. Porque aqui nessa, como dizer assim, nesse espaço de lazer, teria construído outro prédio igual esse aqui. E a diferença que faz, né? Aí a gente falou, a gente vai ficar como se fosse uma gaiolinha, não vai poder nem respirar. Ver o sol. Não vai ter sol, não vai ter ventilação, não vai ter nada. Sim. E aí a gente, foi aquilo que a Cris falou, né? A briga com a assessoria. Então a gente fala, dá um jeito aí, vê o que vocês conseguem fazer. A gente não quer um prédio aqui no meio, não. E aí eu falo por isso, né? Essa é a beleza da autogestão. Porque a gente fala assim, numa construtora, você olha lá, é aquilo que tem, né? É aquela porta, é aquela janela, se você quiser bem, se não quiser vai embora, que outro vem e compra, né? E aí foi a discussão e aí conseguiu colocar, a gente fala, né? Os pendurados. Os pendurados, que eles não tem a base embaixo no chão. Então esse é o famoso... Você se forma para trabalhar para um grupo social muito restrito, né? E o método de aprendizado do projeto, ele é um método, vamos dizer, padrão, né, de projeto. Bom, você tem tanto o método na prancheta quanto o que você produz e como você produz e o que você está formando em termos de arquiteto. Então, esse é uma estrutura de produção e de ensino de projeto que não faz discussões, não questiona. Então, ela parece uma máquina em que você aparentemente tem um método em que você vai fazer, né, o objeto de estudo, se aproxima, levanta, faz os levantamentos, define lá o programa arquitetônico, estuda, sistematiza as informações, cria os estudos, tal. Muito funcional, trabalho, planta baixa, tal, não sei o que, depois se levanta, cria os volumes, tal, e pronto, e termina aí. E é um engano isso, como se a formação do arquiteto se desse pela produção do projeto arquitetônico. E não é. Porque a produção da arquitetura é a obra, não o projeto. O projeto é um instrumento para você chegar na obra. E o canteiro experimental é o contrário disso. Ele é o olho no olho, ele é o tato, é você tocar, sentir que a madeira é quente, que o metal é frio, que as coisas, um é mais pesado, um é mais leve, que eu tenho que ajudar você a segurar isso daqui, um trabalho colaborativo. Então assim, ele traz uma dimensão até no ensino e na aprendizagem, né, que extrapola ou talvez utiliza todas as nossas linguagens. Esse aqui está com 500 quilos. Então a gente vai passar também para vocês sentirem. O que é terra leve? Para começar, terra leve é uma mistura de terra, palha e água, com uma densidade menor de 800 quilos por metro cúbico. Então, para a gente entender um pouco o que são 800 quilos por metro cúbico. É importante destacar também só a diferença, né, do adobe, ele é estrutural e a gente está trabalhando aqui com um material que é de vedação. Então também é um ponto. E é justamente aí que entra então a questão do canteiro. Porque o canteiro experimental, ele tem uma mudança nesse paradigma. Ele já não trabalha mais só, ele não pensa o projeto de uma forma linear, né? Ele pensa de uma forma multidisciplinar, ele trabalha, eu estou falando do canteiro experimental, né? Ele trabalha o nível da experiência. A experiência é o processo onde você faz reflexões, você experimenta possibilidades, você desenha, você tenta, né, construir, tenta, né, verificar o funcionamento, tem erros, volta, redesenha. Então não é um processo linear, onde que você faz um projeto e desenha e aquilo é o resultado. Não, você vai e volta. Você está no ateliê, vai para o canteiro, volta. Só que isso é uma
uma metodologia totalmente diferente. E isso envolve, né, uma articulação de saberes. A origem das bóvedas bóvedas é um termo espanhol, né? Para nós é abóbadas, né? Mas a origem dela é africana. E aí, dependendo da região do continente, varia a técnica que eles mais utilizavam, assim. Essa bóveda, o nome mais correto de se chamar ela é bóveda de esquinas, que começa de cada esquina. E aí elas começam a se encontrar. Mostra o artista que é muito de você. Posso ajudar um pouquinho? O serrote, ele corta para frente. Para trás você só conduz. Então você não precisa fazer força no corte para trás, só para frente. Aí você apoia para cortar e puxa para iniciar outro apoio para cortar. Então ele vai só cortar para frente. Se você manter uma cadência, você vai ter uma eficiência no corte. Que há uma sensibilização muito além da questão técnica construtiva. Há uma sensibilização humana, onde você consegue perceber o outro, às vezes pela primeira oportunidade que você teve. Tanto do técnico perceber o estudante ou o professor, assim, você percebe o outro de uma forma diferente do que a gente olha para o estudante na sala de aula, ou o técnico olha para o estudante quando ele vai demandar alguma coisa numa oficina. Você olha para essa pessoa como alguém que está envolvida no mesmo projeto que você está, naquele momento. E a gente pode não se dar conta, mas aquele é um momento de pura construção do conhecimento. E como ele vem com origens culturais diversas, é um mágico momento cultural ali. A gente está tendo uma experiência cultural muito rica, muito importante. Esse espaço é um espaço que tem uma vida própria, que faz ele se submeter. Faz o professor se submeter. E quando ele não se submete, ele ele falsifica o imaginário do aluno. Ele falsifica. Porque ele cria nomes para as coisas, em vez de dizer os nomes que as coisas têm. Então, o canteiro precisa estar disponível